Qual é o maior erro de quem assiste vídeo de como pegar um mentiroso na internet? Eu vou dar o exemplo que mais acontece. Por exemplo, uma vez eu já peguei até, colocava no slide em aula, um comentário de uma magistrada, uma juíza, pegou um vídeo da internet, e falando de olho, coincidência que a gente até falou, direção do olhar, e ela falava assim, eu aplico isso no meu trabalho. Olha o tamanho da responsabilidade de uma juíza, julgando vidas, famílias inteiras, para ela avaliar mentira ou verdade baseado numa crença que não se sustenta. E nós temos assim, 2009 a 2010 saiu uma série de televisão chamada Lie to Me. Uma série muito legal, eu indico para todo mundo que quer assistir, que era uma série que ilustrava a vida de um pesquisador que faleceu ano passado, que é o Paul Ekman, e assim, todo mundo que assistia a série achava que estava aprendendo. Então a série foi ótima para abrir portas dentro da nossa área, mas o problema é que a gente carrega essa herança até hoje dos filhinhos do Lie to Me, que através de principalmente expressão facial, elas tentam pegar mentiras, e não só para fazer videozinho de YouTube, postagem na rede social. Mas eu já vi muitos, a gente passa em aula, o nosso papel é esse, né, defender a ciência, pessoas que se aventuram em fazer pareceres, laudos, etc e tal, baseado nessas balelas todas. Filme. Você imagina um juiz que vai pegar o negócio, o juiz não conhece. O juiz pega, caraca, é um perito fazendo isso, olha que legal, então quer dizer que a expressão facial mostrou isso? Ah, deve estar falando a verdade. Pro juiz aquilo é novo, entendeu? E o juiz vai lá e abraça. Então, assim, rede social é linda, maravilhosa, né? Pra divulgar a ciência. Mas a ciência que eles colocam é tudo hollywoodiana. Então, você pega, assim, direto vídeo no YouTube. Os youtubers lá analisando, vamos ver se essa pessoa tá mentindo aqui nesse caso. Aí vai lá e pega um trecho do vídeo da pessoa sendo acusada de alguma coisa, e ela se defendendo, por exemplo, né? Você sabe por que tá mentindo? Ó, se a gente pegar esse outro vídeo dela aqui, quando ela tava no ano passado conversando com tal pessoa, olha como ela age. Tá vendo como aqui ela tá mentindo? Quer dizer assim, a pessoa dita que toda vez a pessoa tem que se comportar da mesma maneira, independente do contexto da situação. Então, se o famoso tava lá na casa dele brincando com os filhos, ele deve se comportar da mesma forma quando ele tá se defendendo numa rede social, por exemplo. Porque se tiver diferente, ela tá mentindo. Isso é o que a gente chama de linha de base, que é o comportamento habitual da pessoa. Quantos e quantos erros, assim, dói pra gente, Armando, que a gente pega falando assim, ó, ele tá mentindo aqui porque ele reagiu dessa forma e ele não é assim. E mostra um vídeo lá do ano passado do cara em qualquer outro contexto, entendeu? Não tem como você comparar água e óleo, não existe. Se eu tô aqui agora conversando contigo, empolgado, nervoso de estar na sua presença, é uma coisa. Daqui a pouco eu vou estar com meu filho, com meu amigo, dando aula, sei lá, eu sou um outro Thiago. É óbvio que nós nos adaptamos aos ambientes. Não que a gente seja falso, mas aqui eu não vou ficar falando palavrão e aqui eu não vou ficar falando muito técnico. A gente vai se adapta nos ambientes. Isso é normal. Só que a rede social, as análises, elas ditam que assim, se você mudar o teu comportamento no lugar A ou B, você é um mentiroso. Olha a irresponsabilidade que é isso. É muito sério isso aí. Pô. Muito, muito sério. Até porque as próprias leis e a mudança cultural e o que o povo começa desculpa, a fazer, às vezes hoje é um grau de crime e com o passar dos anos aquilo que o cara foi só vai escalando, condenado, aquele grau de crime já não vale mais nada. Já não vale mais nada. Então isso não é fácil não, cara. Complicado. Cara, quantos e quantos casos que, assim, advogado, como eu te falei, a nossa área é nova para a justiça. Então, assim, nós temos estudo de 60 anos. É uma coisa muito novo, né, para a justiça. E aí, desde 2013 que a gente faz esse tipo de trabalho, né? Mas ele não era visto. Porque, assim, rapidinho, só falar um pouquinho sobre mim, contextualizar sobre o trabalho. Né, eu tinha um instituto com outra pessoa em 2013 e acabou em 2019. Até fazíamos alguns trabalhos ali. Mas só depois que eu me separei disso, que eu fiz a sociedade com meu amigo, que hoje em dia é o Dionísio, né? Todo o trabalho que eu faço com ele, que ele é o advogado, porque eu não sou operador do direito, ele é o advogado. Então, a gente faz uma análise comportamental, mas ela tem que servir para os processos. Então, esse caminho todo não é qualquer advogado que sabe fazer. Não é qualquer promotor que pode pegar lá e conseguir encaixar um laudo comportamental dentro de um processo e dar voz para aquilo, né? O juízo valorizar a prova. Né, pelo menos. Analisar. Se não tiver uma pessoa que sabe fazer isso, que o Dionísio, ele foi
como é que é? Uma virada de chave, assim, na minha vida nesse trabalho, porque, assim, até então eu fazia tantos trabalhos que não era ouvido, e depois que a gente começou a colocar dentro dos processos e pegou resultado palpável, tipo, reversão de pena, absolvição, assim, números grandes que a gente via, onde existe uma injustiça sendo cometida ali, aí mudou tudo. Então, assim, não basta só você fazer um trabalho comportamental. Para a justiça, valorar aquela prova, precisa ter o caminho. Na minha vida, o Dionísio, sem ele, eu não consigo fazer um trabalho assim que o juízo vai julgar. Você analisa. Mas o Dionísio relata. Exato. Eu falo assim, olha, tem a tecnicalidade aqui, o verbal, papapá, o Dionísio chega assim, excelência. Esse cara tá mentindo, dá pra ver aqui, ó, pronto. É a linguagem deles, lá ele consegue as tecnicalidades jurídicas, exatamente. E não só isso, e às vezes o juiz já percebeu até tudo isso, mas se não tem essa defesa para ele se enganchar no processo, ótimo. Ele não pode, o que eu vou fazer se não tem nada escrito? Eu até dou um boi assim para alguns juízes, porque assim, para eles redigir uma sentença, por exemplo, eles precisam se embasar em alguma coisa. E aí, cara, às vezes pega um laudo, um parecer comportamental. E o juiz, ele vai precisar ter culhão pra falar assim, cara, graças a esse laudo que eu vou absolver o cara ou condenar o cara. E muitas vezes não acontece isso, o juiz ele fica de mão atadas. Mas muitas vezes, nas decisões, nos acórdãos, etc., é muito legal que a gente vê o nosso trabalho sendo citado. Então, assim, também, que é uma pecinha mais da engrenagem, a análise de credibilidade mostrou pá. Então, assim, pro juiz também não é fácil. Porque é uma coisa nova. Desperta e acrescenta ao mesmo tempo. Exatamente. Pode fazer as duas funções. Ó, eu vou contar um caso rápido. Posso contar? Teve um caso que... Eu vou contar o caso inteiro e o papel do juiz nesse caso. A gente fez esse processo desde o começo. Então, a mulher era casada com um cara. Esse cara traiu a mulher. E esse cara traiu a mulher com uma outra e engravidou essa outra. Acabou tudo. Certo dia, eles estavam numa festa na cidade lá. A mulher traída, ela viu a grávida na festa e falou assim, cara, esse filho é do meu marido, eu vou matar esse bebê. E foi pra cima da mulher. Começou a espancar a mulher, ela sofreu um aborto, né? Mas assim, já adianto que não era o filho do cara, não tinha tempo hábil pra ser o filho do cara, exame, tudo identificou que não era o filho dele. E aí essa mulher, né, que foi pra cima da outra, já foi provado, assim, médicos especialistas falaram que não foi a agressão que fez com que ela tivesse um aborto, o estilo de vida, o consumo de substância que ajudou aquilo, mas tudo bem. E aí, assim, essa mulher, ela ficou 13 anos, Armando, respondendo um caso, sendo a matadora de bebê. Na cidade pequena, ela não conseguia nem ir pra igreja, na missa, porque as pessoas tinham um olhar enviesado para ela. Ficou 13 anos esse caso rolando. E aí nós fizemos todo o trabalho da análise de credibilidade daquela época. O caso teve foi julgado, né, em 2024, então foi para o plenário do júri. Então o nosso papel também no plenário do júri, ele é um plus a mais, porque quem julga lá não é só o juiz. O juiz, ele dá a dosimetria da pena e outras coisas. Mas você tem lá o conselho de sentença, os jurados, que o advogado precisa convencer os jurados que aquele caminho é o melhor caminho da absolvição. E aí a gente conseguiu, né, em tempo real, você vai avaliando, aí sim, até falando legal, que aí sim que a linguagem não verbal funciona. Porque enquanto o Dionísio, por exemplo, estava lá falando pro pessoal, né, aí eu dava um toque para ele, Dionísio, esse jurado não tá comprando muito tua ideia, vamos mandar uma mulher. Ou fala um pouco mais emocional, fala um pouco mais simples, pega mais argumento lógico. Então a gente convenceu todo mundo. Mas o juiz, nesse caso, na véspera, ele tirou o laudo do processo, porque o promotor falou pra ele assim, cara, isso aqui é uma prova, não foi muito bem encaixada aqui, foi encaixada de algibeira, que é em cima da hora, então vamos tirar. O juiz deu pra trás. O juiz falou, então tá bom, vamos tirar o papel do Thiago, né, o laudo dele do processo, né? E o juiz ainda falou assim, quer saber? Aqui quem julga, quem fala a verdade é mentira, sou eu. Esse negócio aí não vai dar nem bola. Só que a gente tava dentro do gabinete dele, o processo lá, 200 páginas com o meu trabalho impresso. E aí, dito e feito, a mulher foi absolvida. 13 anos se passaram, o juiz mesmo dando pra trás, né? Mas na hora ali que a gente conseguiu mostrar os vídeos pros jurados e tal, conseguimos convencer, a justiça foi feita. A mulher, que não tinha nada a ver com a morte do bebê ali, né? Ficou 13 anos respondendo esse processo, ela foi absolvida. Tem juiz que tem bom senso, ele ouve a vítima também e ouve o acusado. Claro. Uhum. Você tá entendendo? Mesmo em oratória, até fora do expediente. Porque às vezes ele não sabe, às vezes, colocar no papel, mas ele precisa explicar algo para o juiz, que ele só vai entender
Se Na for conversa, falar na sem conversa. tecnicalidade de Exatamente. processo, exatamente. Exatamente. Acontece. É isso aí mesmo. A outra parte tinha um pouquinho, né? Porque acha que tá meio que engabelando o Não, juiz e claro, tal, claro. mas faz parte, é como você Claro. falou, depende da percepção do juiz em outro ambiente, com outra abordagem, não uma abordagem técnica jurídica, por exemplo, mas uma conversa informal, o juiz consegue perceber outras coisas. E o ser humano, às vezes, ele forma um vitimismo que é tudo fantasia, né? E tem pessoa que é bom ator. Nossa Senhora! Mesmo não estando... Tem melhores atores fora do que na Com televisão certeza, e no nossa. cinema. Né? Ó, eu já peguei. Posso Ser contar mais humano caso? é complicado. Posso contar mais caso? Vado, conta a mão. Vamos lá, esse caso que é muito marcante, o Dionísio, por exemplo, sempre fala nas nossas aulas, um moleque foi acusado de ter abusado da ex-namorada numa festa. Então eles estavam todos numa festa, a ex-namorada foi lá, teve relações com o ficante dela, né? E aí ela alega que assim, quando o ficante dela saiu do quarto, o ex-namorado entrou, falou assim, empurrou ela na cama, agora é minha vez. Foi lá e fez as coisas com ela ali, né? Beleza. Moleque de 22, 23 anos, condenado com uma pena altíssima, né? E falando, cara, eu não fiz nada, pelo amor de Deus, me ajuda. Você imagina a impotência de uma pessoa falando a verdade e o juízo não conseguiu ouvir ele, né? A gente fez todo o trabalho, toda a análise, mas essa menina, no depoimento dela, ela convencia, ela chorava tanto. O juiz interrompeu a audiência e falou assim, não, toma uma água, pega um ar. E ela chorando e convenceu todo mundo. Porque, Amanda, a gente tem um coração. Quem não vai se convencer com uma mulher falando que foi abusada chorando? Não tem como nos convencer. Isso. Mesmo a real, ela sendo uma safada, uma ex-namorada, obcecada pelo cara que foi publicado. Eu vou arrebentar com a vida desse cara, fingir a gravidez, Que tudo. justificar. Exatamente. Mas ela convenceu todo mundo. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem a técnica, mas um bom ator vai lá e convence o juiz, por exemplo. Convence. Bizarro, cara. Tem cada caso. Imagino que se passa nesse mundo de milhões de pessoas. E a pessoa, ainda mais uma mulher ferida ou Sim. querendo se vingar. Nossa Senhora. A gente fala que fazem assim, de tudo. a gente fala que assim, eu já peguei muito caso de homem, então a gente fala não é só de mulher não, Não, homem claro, também, claro. cara, arrebenta. Mas é que assim, nós temos alguns, não é a minha área de expertise nada, mas a gente percebe alguns esvaziamentos de pauta. Então, poxa, olha a luta de uma mulher que realmente ela sofreu algum abuso dentro de casa, alguma coisa, é um tabu pra mulher virar público na delegacia e contar o que aconteceu, é muito difícil. Tanto é que muitos crimes ficam impunes porque a mulher ela não tem coragem de contar. Mas aí vai algumas e contam de uma forma mentirosa, que elas são desmascaradas, e a justiça não faz nada ainda, sabe? Esvazia a pauta da mulher, cara. É E complicado. se estiver mentindo também não vai acontecer nada. Não acontece. Isso que é o grande acontece, problema, né? Não. A gente conseguiu provar em casos que o acusado nem na cidade estava, através de herb, de rastreamento do celular, nem na cidade estava. E o tiozinho foi condenado. E a mulher tá lá falando que tal, não sei o quê. Bizarro.